meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9, e vamos ler tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Porque, esse relato, Paulo já se tornou apóstolo, Cristo já voltou para casa. Por quê? O povo israelita, o povo da tribo de Judá, os mais rebeldes, foi o povo da tribo de Judá, e o povo israelita são os mais rebeldes. Esse povo, as outras tribos também, de Manassés, de Efraim, etc, etc. E os gentios que conviviam com eles. Esse povo vieram lá do Egito, Deus tirou eles lá do Egito porque estavam sendo escravizados há 400 anos, Esse povo foi introduzido através de Jacó, que se tornou Israel ao seu filho chamar ele para ir morar lá no Egito. E esse povo que se deu o nome de Israel por conta de Jacó, que trocou de nome, o que aconteceu? Ele passou o primeiro reinado de Faraó numa boa, porque José era governador e auxiliou o pai e todos os que conviviam com ele, para o bem. Isso não resta dúvida, Mas no segundo reinado de Faraó, o faraó que entrou da legião do mal, da legião de Satanás, adorador de ídolos, de estátua, de escultura, esse escravizou o povo de Deus por 400 anos. Mas o que acontece? Esse povo é um povo escolhido de Deus, é um povo, Deus sabia tudo isso que ia acontecer. Deus resolve tirar ele da escravidão de lá, através de Moisés, tirou. Deus fez muitas maravilhas através de Moisés para esse povo acreditar, mas espere, 400 anos cauterizado nos ídolos, nas estátuas, nos deuses, nas esculturas, E eles faziam as esculturas e diziam: isso aqui é um deus fulano de tal, isso aqui é uma deusa fulano de tal, Naquela época. Nos dias de hoje é diferente. Nos dias de hoje, o Papa diz: esse aqui é o santo fulano de tal, Esse aqui é a santa fulano de tal. Quem diz é o Papa, não é Deus. É o homem quem diz que é um santo, Não é Deus que diz que é santo, é um homem que diz. Por isso que são estátuas de Satanás, Todo esse santo aí criado pelo homem, essas igrejas criadas pelo homem, são igrejas de Satanás, porque não prega a verdade, Prega a mentira. Tanto católica como, eu não quero ofender ninguém não, tá? Jamais eu quero ofender ninguém, nem julgar. Eu estou falando da realidade, da verdade. Então, as igrejas católicas que tem por aí, as igrejas dos ídolos, das estátuas, dos deuses, colocaram o nome de santo, criado pelo homem, não por Deus. É isso que vocês devem entender para poder cair na real. São santos criados pela mão do homem, não de Deus. Essa é a diferença. As igrejas evangélicas também, foram igrejas criadas pelo homem. O homem se tornou pastor porque ele fez um curso de teologia diabólica, aprendeu, aí recebeu o diploma de pastor. Também não vem de Deus, vem do homem, Mas Deus, nos dias de hoje, tem a sua igreja, tem o seu verdadeiro pastor, E tem também os seus pregadores para dar sequência. O dono da igreja, o verdadeiro dono da verdadeira igreja é Deus, O dono da verdadeira igreja é Deus. O pastor presidente dessa igreja é Jesus Cristo. Ele é o único pastor, Ele é o pastor presidente que comanda todas as ordens dentro da igreja. A igreja é a doutrina dada através do pastor, que é Cristo, A igreja
né? A igreja de Deus, única e verdadeira, veio de Deus, o Filho apenas executou. A igreja de Deus é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, não doutrina de homem, nem mandamento de homem, né? E a igreja é igreja de Deus, porque o dono é Deus. Quem executou essa igreja foi seu Filho, Jesus Cristo, que é o nosso pastor, o nosso apóstolo, o nosso sacerdote, o nosso bispo e etc, e etc, né? Agora, cabe a cada um de nós aceitar essa igreja para que tenhamos salvação. Porque na igreja falsa não temos salvação, porque não faz parte de Deus, faz parte da legião do mal, da legião de Satanás. Por quê? Porque a legião de Satanás inventou a religião, né? A legião de Satanás inventou religião. E a religião que é de Satanás inventou as igrejas falsificadas, né? Agora, a legião do bem, que é a legião de Deus, essa por si, tem na sua legião a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Única e verdadeira, é única. Só existe uma igreja, é única. Quando diz única, porque só existe uma igreja verdadeira. Todas essas outras que tem por aí é falsa. Todos os pregadores que tem nela também são falsos. Só prega mentira para enganar o povo, né? Então, está explicado. E Paulo, né, o apóstolo Paulo, foi constituído apóstolo depois de Cristo ter voltado para casa. Depois de ele ter deixado a doutrina para os outros apóstolos, né? Para os outros apóstolos. Mas Paulo era um perseguidor da igreja de Deus, né? Isso está lá em 2 Coríntios 1 e 2. Né? Paulo era um perseguidor da igreja de Deus. Ele chegava nos cultos, dava no povo, prendia o povo, e quando ele foi chamado por Deus, inclusive quando Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo verdadeiro, para pregar a doutrina da salvação para nós, porque é Paulo quem prega a doutrina da salvação para nós nos dias de hoje. Tem muitos outros que ensinam, mas o principal é Paulo. Paulo é quem tem a excelência da carta da salvação para os cristãos nos dias de hoje. Mas tem os outros apóstolos que ajudou também, mas Paulo foi chamado por último. Paulo ia no caminho de Damasco acabar com um culto, prender o pregador que estava em Damasco, pregando a nova doutrina que Cristo deixou. E a nova lei, né? Porque quando Cristo veio, a lei de Moisés ficou para trás, não existe mais para os dias de hoje, né? Só os pastores cães gulosos nos dias de hoje que querem introduzir um tiquinho de nada assim, um tiquíssimo, porque é vantajoso para ele a arrecadação, só por isso, e mais nada. Porque eles querem pregar dízimo, mas não pregam os holocaustos, não mata boi lá no altar, não mata bode lá no altar, não mata as ovelhas. Uns não matam as ovelhas, não cobra dízimo, mas não faz o resto, não quer comer, quer guardar o sábado, não quer comer camarão, não quer fazer isso, também não faz o que a lei de Moisés manda, não faz. É só um pedacinho, só para dizer que eles é diferente dos outros. Só para isso. Só para dizer que eles são diferentes dos outros. Aí, mas não cumpre a lei também, né? Estão no erro também. Estão pregando mentira, né? Porque não faz o que a lei de Moisés manda. Se você quer cumprir um pedacinho da lei de Moisés, está errado. Você tem que cumprir a lei de Moisés toda, se vocês querem seguir a lei de Moisés. Mas se vocês querem seguir a lei de Moisés e introduzir a doutrina de Cristo no meio, não serve. Porque você está pregando mentira de um lado, veio de Deus, veio, mas não é válido para hoje. Não é válido. A lei de Cristo é a lei de Cristo. É para os dias de hoje. A lei de Moisés foi para o povo israelita, para o povo da tribo de Judá e todas as outras tribos que ficou para trás. Quando Cristo vem, Cristo já vem para resgatar esse povo que era rebelde.
né, que eu vou ler a partir de agora aqui em Romanos, né, que é o que Paulo está instruindo esse povo aqui em Romanos. Paulo está dando as instruções da doutrina de Cristo para ver se esse povo se converte, para ver se esse povo abandona a legião do mal, que eles estão na legião do mal porque não aceitaram Cristo, né? Vamos ler Romanos capítulo 9. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade do povo israelita, né? Que é um povo rebelde. Cristo veio para resgatar o povo israelita, quando está escrito na Bíblia assim: Deus deu, presta atenção no que eu estou falando, que é para depois você não dizer que eu estou falando besteira. Deus deu o seu povo, está escrito na Bíblia, se eu não li ainda vou ler. Deus deu o seu povo. Que povo era esse povo de Deus? Era o povo israelita, era o povo que veio lá do Egito, né? É esse povo, essa nação que veio lá do Egito. Esse povo era uma herança de Deus, está escrito, quem vir vendo meus vídeos vai achar essa parte, que é uma herança de Deus, é o povo de Deus escolhido, é o povo israelita, o povo de Judá e todos os outras tribos. Esse é o povo escolhido de Deus, que estava lá no Egito sofrendo e Deus resgatou, né? Mas só que esse povo, Deus deu a Cristo, não foi nós que Deus deu a Cristo, não. A gente apenas tem que seguir o que ele deixou. Mas Deus não deu a Cristo nós, porque nós não estávamos lá. Isso é balela quem fala essas coisas, né? Deus deu o seu povo a Cristo. Que povo? O povo rebelde. O povo que deixou de acreditar em Deus foi acreditar no homem, na época atrás, antes de Cristo chegar, né? Esse povo, Deus enviou vários profetas, né? Vários doutores da lei de Deus para instruir esse povo, para sair da legião do mal, o povo israelita, o povo da tribo de Judá, os anciãos que os sacerdotes, tudo que estava bandeado para a legião do mal. Por isso que Deus enviou Jesus, foi para esse povo, não foi para nós. Para nós ele deixou a sua doutrina. Ele não enviou Cristo para nós, que a gente não estava lá, né? A gente não estava lá. Deus não enviou Cristo para nós, presta atenção. Deus enviou Cristo para seu povo. O povo escolhido de Deus da época. A herança de Deus, esse povo, que era o povo israelita e os outros. Deus mandou Cristo para esse povo, que se tornaram rebeldes, desobedientes. Deus mandou vários pregadores para ele, mestre lá para dizer que ele estava errado. Mandou Malaquias, mandou Jeremias, mandou Isaías, um monte, né? Um monte de profeta para exortar esse povo, para ver se ele deixava a legião do mal, e não conseguiu, não conseguiu. O povo cresceram o olho depois, ele foi através da conversa dos outros, não da palavra de Deus, mas da palavra do homem, e aí começaram a fundar templo, né? Fundar templo, e nos dias de hoje a igreja, começaram a fundar, e pela ganância começaram a roubar o dízimo, né? Isaías fala lá em 56 anos, se tornaram pastores cães gulosos, gananciosos, né? Isaías fala isso lá em 56 anos. E esse povo começaram a fazer templo, né? De ídolo, não de Deus, de ídolo, da legião de Satanás, e cresceram hoje nos dízimos e estavam pegando o dízimo do povo para si. Se era de boi, botava na sua fazenda. Se era de bode, de ovelha, botava na sua fazenda e não alimentava os órfãos, as viúvas, os sacerdotes, os anciãos que trabalhavam no templo de Deus, já abandonaram essas coisas. Aí Deus, muito triste com esse povo, enviou Cristo para resgatar esse povo, porque os profetas não conseguiram. Isaías não conseguiu, Jeremias não conseguiu, Malaquias não conseguiu e nenhum outro conseguiu resgatar esse povo lá da legião do mal, da legião de Satanás. Abandonaram definitivamente a legião de Deus. Então Deus disse, vou perder, porque Deus já perdeu a primeira geração. A primeira geração Deus perdeu para a legião do mal, aquela lá de Adão e Eva, Deus perdeu todinha. 99,99%
Deus perdeu para a legião do mal, a primeira criação. Só sobrou, ainda restava Noé, e antes que ele se perdesse também, Deus resgatou ele para uma nova geração. Antes que ele se perdesse, porque ele ia se perder também, né? A legião do mal ia vencer ele. Mas aí antes, Deus vendo que para não perder de tudo, salvou Noé e sua família. E agora nós estamos descendentes de Noé, né? De Noé. E o que acontece? A legião do mal continuou, né? A legião do mal continuou, a legião do bem continuou, porque a legião do mal e a legião do bem foi aquele fruto que Eva comeu lá no Éden. Ali era, não é o fruto da sabedoria do bem e do mal, e a legião do bem e a legião do mal. É isso que quer dizer aquele fruto proibido lá, né? Então essa legião seguiu até os dias de hoje, continua, e ela venceu Deus de novo, né? Ela venceu Deus de novo, quando o mano enviou Cristo, ela venceu, a legião do mal venceu novamente, né? Venceu, o povo que era de Deus não aceitaram seu filho, não aceitaram sua lei, não, sua nova lei, nem sua doutrina, nem seu mandamento, e mataram ele. Quer dizer, a legião do mal venceu, né? Mas através da sua morte foi constituída uma igreja, porque o povo de Deus não tinha igreja. Até a lei de Moisés tinha, porque tinha o templo ambulante, né? Tinha o tabernáculo ambulante. Mas depois de Cristo, esse tabernáculo foi destruído, o templo também foi destruído, reconstruído, e Deus criou, tornou igreja, que é a igreja de Deus, a única e verdadeira. E o que aconteceu? Essa igreja de Deus deu continuidade depois que Cristo voltou para casa, através dos apóstolos. Os apóstolos receberam a doutrina e o mandamento para dar continuidade à igreja de Deus. Essa igreja de Deus também não prevaleceu. Quando os apóstolos morreram, deixaram de dar seguimento na igreja de Deus, e aí foi que entrou a legião do mal com a religião. E a religião começou a fundar a igreja falsa. E toma igreja falsa, e toma igreja falsa até os dias de hoje. E a igreja de Deus parou. A igreja de Deus parou. Não teve mais ninguém daquele que aprendeu a nova doutrina, o novo mandamento e a nova lei. Não teve um sequer que deu continuidade à igreja de Deus. Ela parou. E quem deu continuidade foi a legião do mal com a religião. E a religião começou a fundar a igreja falsa, né? Com os seus falsos pregadores. Porque antes de Cristo também já existia essas igrejas falsas, né? Mas como Cristo, Deus, deu uma igreja verdadeira, né? Lá antes tinha a igreja verdadeira, que era aquele tabernáculo ambulante, né? Depois se tornou firme, porque o filho de Davi, né, que era Salomão, criou um templo. Esse templo foi destruído, depois foi reconstruído e depois abandonado, né? Foi abandonado. Depois Cristo veio, restabeleceu e depois introduziu essa nova igreja, a verdadeira igreja, para os dias de hoje. E então a legião do mal criou a religião e a igreja de Deus parou no tempo. E quem deu sequência foi as igrejas da legião do mal por conta da religião. Mas surgiu um pastor que criou uma nova igreja de Deus para os dias de hoje. Tem igreja de Deus relativamente pregando a verdade. Relativamente, eu digo isso por conhecimento próprio. Relativamente, tem igreja de Deus pregando a verdade, relativamente, né? E tem também igreja de Deus falsificada. Eu vi uma que tem o nome Igreja de Deus Pentecostal. E isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é a Igreja de Deus só, pregando a doutrina de Cristo, só, pregando os mandamentos de Cristo só, com o único pastor, que é Cristo, né? Tem essa igreja para os dias de hoje. Igreja de Deus. Relativamente pregando a verdade. Relativamente pregando a verdade, né? Mas
Quem predomina nos dias de hoje mais, quem está predominando mais, são as da legião do mal. As igrejas constituídas pelo homem é quem tem mais predominância, porque o povo, nos dias de hoje, não estão buscando Deus verdadeiro, estão buscando prosperidade, estão buscando milagre, né? Estão buscando curas, né? Não é que Deus não faça essas coisas, Deus faz todas essas coisas. Deus dá prosperidade, Deus dá cura e Deus faz milagre para um filho dele. Mas nas igrejas de hoje, tudo isso é falsificado, vem da legião do mal, vem de Satanás, porque Satanás também opera milagre, opera cura, né? Faz com que a pessoa tenha prosperidade. Isso vem da parte da legião do mal, da legião de Satanás. O que é da legião de Deus, vem também. Vem a cura, vem o milagre e vem a prosperidade. Basta você estar obedecendo o verdadeiro pastor, obedecendo a verdadeira doutrina de Cristo e não de homem, obedecendo o verdadeiro mandamento, não de homem, mas de Cristo, né? Através de quê? Através da fé. O que é fé? Fé é obediência a Deus, obediência a seus mandamentos. Essa é a fé. E a graça Deus nos dá. Qual é a graça que Deus nos dá? A vida, a saúde, né? A vida, a saúde, a prosperidade, a cura, né? E etc, e etc. Isso é a graça de Deus em nós, vivente, né? Mas, para que recebamos a vida eterna, através dessa graça que Deus nos dá, nós devemos fazer o quê? Ter amor sincero em nossos corações, ter amor puro, fazer o bem, né? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dá de vestir a quem está nu, né? Perdoar os nossos inimigos, né? E etc, e etc. E fé, crendo na palavra, na doutrina, no mandamento de Deus e obedecendo, para que podemos ter vida eterna. Porque não é que nem o povo, não, eu tenho fé, eu acredito. Satanás também tem essas coisas, Satanás tem fé, Satanás também acredita, mas essa fé que Deus está mandando a gente ter, esse crer que Deus está mandando a gente ter, não é simplesmente crer e nem simplesmente ter fé, não. É obedecer a Deus, né? É obedecer, né? Como ele está mandando fazer. Não se prostituir, não adulterar, não matar, não roubar, não mentir, não enganar, não julgar erroneamente, não se vestir mostrando os peitos, a barriga, as pernas para causar pecado, né? Não danificando o nosso corpo com brinco, com piercing, com tatuagem, né? Tudo isso. Essa é a nossa fé, não fazer essas coisas. Isso é crer em Deus, não fazendo essas coisas, né? Agora, eu vou relatar agora, aqui em Romanos capítulo 9, o que era o povo israelita, as tribos rebeldes dessa época aqui, que Paulo está pregando para eles, para ver se eles se convertem, porque eles são rebeldes e continuam rebeldes, tanto o povo israelita, como o povo da tribo de Judá e tantos outros, né? Vamos ler, Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, Paulo falando, digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, porque Paulo não conviveu com Jesus
porque ele não era apóstolo dele na época. Mas ele sabe o que Jesus praticou, ele sabe o que Jesus fez, né? Mas antes ele acabava os cultos e bagunçava na igreja de Deus. Mas Deus achou ele digno, ele mesmo fazendo essas coisas, Deus achou ele digno e resgatou ele do erro, do pecado, da imundícia onde ele vivia e resgatou para Deus, e hoje é o nosso apóstolo preferido para a nossa salvação, né? Além de tantos outros que teve também, todo ele é importante, mas Paulo para hoje é o mais principal, né? Dou testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Por que ele sente essas coisas? Porque ele bagunçava na igreja de Deus, ele batia nos irmãos dentro da igreja de Deus, ele assolava a igreja de Deus, prendia os pregadores, metia o pau, porque ele era da lei de... ele era da lei de Judá, né? Paulo, né? Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, porque esse povo israelita, esse povo da tribo de Judá, esse povo que não aceitou Cristo, eles são separados de Cristo. O povo diz, eu sou o verdadeiro israelita. Pois pronto, se você é um verdadeiro israelita, você está servindo a Satanás, né? Por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele está falando do povo de Judá, né? Que aí agora se chama judeu, né? Está falando aí aos romanos e tantos outros que estão reunidos, né? Os quais são israelitas, né? São israelitas. Ele se considera israelita, né? Os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória, e os pactos, né? E a promulgação da lei, e o culto, e as promessas. Os pactos, porque ele falou os pactos? Porque o primeiro pacto era a lei de Moisés, né? O primeiro pacto era a lei de Moisés. O outro pacto é a lei de Cristo, que é essa que nós devemos cumprir nos dias de hoje. Porque a lei de Moisés só vigorou até João Batista. A lei de Moisés e os profetas que Deus enviara só vigorou até João Batista. De lá para cá é a lei de Cristo. Você quer seguir a lei de Cristo? Sim, você é um verdadeiro cristão. Quem segue a Cristo é cristão, né? Na verdade, na verdadeira igreja, com amor sincero. Esse é o verdadeiro cristão. Não o cristão da falsa igreja, porque aí é de Satanás, né? Os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória, e os pactos e a promulgação da lei, né? Cristo promulgou uma nova lei, e o culto e as promessas, né? Eu estou falando essas coisas, dizendo quem é quem é da igreja falsa de Satanás. Por quê, meu filho? Eu não quero ofender vocês, não estou julgando vocês, mas se vocês, presta atenção, se vocês compactuam com a mentira, se vocês compactuam com a mentira que o seu pastor prega para vocês, se vocês, é por isso eu não estou ofendendo vocês, nem quero ofender, nem julgar, mas presta atenção no que eu estou falando, no que a Bíblia diz. Se vocês estão seguindo um falso pastor que está introduzindo uma doutrina errada, um mandamento errado, só por conta da ganância, e vocês aceitam, vocês é a favor dele, vocês estão perdidos junto com ele, né? Vocês estão fazendo, por quê? Ele está pregando mentira para vocês e vocês estão acreditando na mentira que ele está pregando. Vocês sabem que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E se vocês compactuam com a mentira do seu falso pastor, vocês claramente são de Satanás. É eu que estou dizendo isso? Não, é a palavra de Deus. Basta você ler a Bíblia, entender, raciocinar, mentalizar, né? E dizer assim, eu estou errado. Simples. Eu estou no erro.
Simples. Porque você não está, é que nem os pastores aqui, antes de Cristo chegar, o que é que eles estavam seguindo? Eles seguiam a Deus, mas depois passaram a seguir a quem? Ao homem. O homem introduziu as coisas na cabeça deles e eles deixaram de acreditar naquela lei que Deus deu a ele para ele seguir e passaram a acreditar no homem, na palavra do homem. Está lá em Isaías. Maldito o homem que confia no outro homem. Eles deixaram de confiar em Deus e foram a confiar no homem. E passaram a criar a igreja e foram roubar o dízimo do povo e etc, e etc. Né? Isso foi antes de Cristo chegar. Como esse povo estava perdido, Deus enviou Cristo para resgatar esse povo. Eles não quiseram, mataram Cristo. E esse mesmo tipo de gente está no dia de hoje. Que é essas pessoas das igrejas falsas, com mentira enganando vocês. E se vocês crêem nele e não em Deus, vocês estão perdidos. Desculpem, porque muitos crentes, muitos evangélicos acham, têm a mentalidade de que está certo, mas não estão, porque a palavra de Deus prega outra coisa, né? Prega outra coisa. Agora, tem gente de cabeça dura que prefere acreditar na mentira de que acreditar na verdade. A mentira é do diabo e a verdade é da legião do bem, da legião de Deus. Eu estou falando através da legião de Deus, para ver se vocês tomam consciência e abandonam essas falsas igrejas, esses falsos pastores que enganam vocês. Leiam a Bíblia, porque vocês vão para a igreja e não abrem nem sequer a Bíblia para ver o que o pastor está introduzindo em vocês. Palavra de Deus ele fala de Deus, fala, mas o que é que a Bíblia diz? Muitos virão em meu nome pregando coisa que não convém. E por que vocês não acreditam nisso? Né? Por que vocês não acreditam nisso? Preferem acreditar no homem e não na palavra de Deus. Foi por isso que o povo de Deus se perderam, por acreditar na palavra do homem e não na palavra de Deus. No mandamento do homem, não no mandamento de Deus. É isso que está acontecendo dentro das falsas igrejas, dentro dos dias de hoje. Eles querem acreditar no pastor e não no verdadeiro pastor, que é a palavra de Deus. Né? Aí muitos dizem, você está me julgando. Não estou julgando não, estou falando a verdade. Você quer acreditar bem, se não quiser, vá para o lago de fogo junto com eles. Não posso fazer nada. Ah, mas a gente está na igreja e o pastor está falando a verdade. Você acha que ele está falando? Ele está pregando o dízimo. Você acha que isso é verdade para cristãos nos dias de hoje? Nos dias de hoje a doutrina de Cristo, a lei de Cristo não... Mas o pastor está introduzindo... Né? Está introduzindo o dízimo, está introduzindo campanha, congresso, né? Santa Ceia para arrecadar mais, jejum para arrecadar mais, e o jejum é particular, não é porque seu pastor manda, o jejum é particular. Você tem um propósito para com Deus, para jejuar, para ter alguma graça, alguma coisa, faça secretamente, é como a oração. Ore no seu quarto, tranque seu quarto lá, Mateus 5,6, né? E é assim. Mas vocês querem seguir a voz do homem e não a voz de Deus? Vai para o inferno. Vai para o inferno. Estou julgando não, é a palavra de Deus quem julga vocês. Por conta que vocês não querem a verdade. Eu estou falando a verdade, mas vocês não querem. Então fica com um falso pastor, né? Que aí vocês vão ver no último dia. É cabrito para um lado e ovelha para outro. Ovelha é aquele que segue a doutrina de Cristo verdadeiramente e obedece. Esses são ovelha. Aquele que segue uma parte e não outra é cabrito. Vai jogar aqui embaixo. Quando isso aqui derreter, virar um lago de fogo. Viu? Então, os quais são os israelitas, de quem é a adoção e a glória. Né? Esse povo israelita é um povo adotado por Deus desde lá do Egito, é um povo adotado por Deus, o pacto da lei de Moisés, né? Aí Paulo está dizendo,
e a promulgação da lei e o culto e as promessas, né? Tudo isso. Agora nós estamos no novo pacto, na nova lei, na lei de Cristo, não na lei de Moisés. Mas Paulo está enfatizando aí, né? De quem são os patriarcas, né? E de quem descendente o Cristo segundo a carne, né? Paulo está falando que Cristo é descendente segundo a carne, não o Espírito, porque o Espírito de Cristo já existia mesmo desse mundo ser criado, Cristo já existia. O Filho de Deus, Jesus Cristo, já existia mesmo antes desse mundo ser criado, né? Por isso que Paulo está enfatizando aqui de quem são os patriarcas e de quem descendente o Cristo, segundo a carne, né? Porque Maria veio descendente de Davi por causa que era daquela tribo, né? Então, segundo a carne, Deus deu Cristo em espírito para se tornar carne, para ver se conseguia resgatar esse povo, né? Não foi para nós, foi para esse povo israelita. Não conseguiu. Eles mataram Cristo e agora ele voltou para casa, mas deixou o seu ensinamento agora para nós, né? Ele deixou sua doutrina para nós. Mas antes não era para nós, era para o povo que ele veio resgatar, né? Através de milagres, ressuscitar, etc, etc. De quem são os patriarcas, de quem descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Né? Agora, capítulo 9 de Romanos, versículo 6, a liberdade absoluta da graça de Deus. Né? Não que a palavra de Deus haja falhado, porque está falando da lei de Moisés, né? Que falhou, né? Falhou. A lei de Moisés tem falha, vou ler isso para vocês ainda. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas, né? Não é. Tem Judá da tribo de Judá, de Efraim, etc, etc. Tem muitos lá misturados. E fora os egípcios que vêm no meio, né? Quando foram tirados lá do Egito. Então ele está dizendo aqui, ó. Não que a palavra de Deus haja falhado, ela não falhou. Ele está falando da lei de Moisés, mas falhou, a lei de Moisés é falha. Eu vou ler para vocês isso ainda. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas, realmente não são. Nem todos que são descendentes de Jacó são israelitas, né? Nem por serem, né? Cadê onde eu estava, meu Deus? Deixa eu procurar aqui, gente. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, né? Até o que era descendente de Abraão, né? São todos filhos, né? Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Paulo está explicando a eles, né, esse povo israelita, né? Nem por Isaac é a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Paulo está explicando. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, né? Que é os filhos de Abraão. São descendência, mas não são filhos de Deus, né? São descendentes, né? Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, né? Então, esse filho de Sara é o descendente, né? Não é Ismael que foi de Agar, não. É o de Sara. Esse é o verdadeiro descendente, porque foi dado por Deus, né? Então, o outro também foi, né? Que é para não radicalizar, né? E não, né?
somente isso, mas também Rebeca, né? Rebeca que foi o que deu a Isaac, né? Isaac. E não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaac, nosso pai, Abraão, né? Pois, não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, né? Foi-lhe dito: o maior servirá o menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú, né? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, né? De modo nenhum. Porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Então, Deus vai ter compaixão, Deus vai ter misericórdia da pessoa que exerce essas coisas. Se alguém não exerce essas coisas, é uma pessoa excluída de Deus, né? Porque Deus quer um povo misericordioso, compassivo, né? Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Pois diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Vou ler esse versículo aqui direitinho para vocês entenderem. Olha. Pois diz a Escritura é a palavra de Deus, né? Diz a Escritura a quem? A Faraó: para isto mesmo te levantei. Então foi o próprio Deus quem levantou Faraó, né? O segundo, o primeiro não, o segundo, o Faraó do mal, né? Foi Deus quem levantou esse Faraó do mal, da legião do mal. Foi Deus mesmo, o próprio Deus. Como ele está dizendo aqui. Pois diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti, e nesse Faraó, mostrar o meu poder, e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Porque Paulo está falando essas coisas para esse povo aí, por quê? Deus levantou esse Faraó para que ele fosse ruim para o povo dele, e para Deus fazer aquelas maravilhas que fez nesse reinado aqui. Deus transformou água em sangue, mandou enxame de mosca, de gafanhoto, de rã, de um bocado de coisa. Deus não mandou? Foi para afrontar Faraó? Não, não foi para afrontar Faraó. Foi para castigar Faraó? Também não, não foi. Mas para mostrar o poder, o seu poder, para em ti mostrar o meu poder, o poder de Deus, mostrou através de Faraó, né? Deus usou esse Faraó aí para que o povo dele viesse acreditar nele, viesse acreditar em Deus. O povo israelita e todos os outros viessem acreditar em Deus, porque fez aquele sangue, água em sangue, para quê? Foi para afrontar Faraó? Não, não foi. Foi para que Faraó deixasse o povo de Deus sair? Não, não foi. Foi para o povo de Deus acreditar em Deus, né? Por isso que Deus fez aquelas coisas todas lá no Egito, aquelas pragas. Não foi para incriminar nem para aborrecer Faraó, não, não, não. Foi para o povo que estava para ser resgatado acreditar em Deus piamente, sem nenhuma cisma. Por isso que Deus fez aquelas coisas todas. Além de abrir o mar vermelho, etc, etc. Tudo isso foi feito para que o povo acreditasse em Deus. Mas o que aconteceu? Se perderam,
não quiseram acreditar em Deus. Deus mandou os seus profetas para ensinar eles, mas não quiseram. Mandou o próprio Filho para resgatar esse povo do mal e eles não quiseram, acabaram matando Cristo, né? Portanto, tem misericórdia. Paulo está falando para esse povo, para que ele tenha misericórdia de quem quer. E a quem quer endurece, né? Deus tem misericórdia de quem quer, né? Ele está falando aqui. Deus tem misericórdia de quem ele quer, né? E a quem quer endurece. Deus endurece o coração das pessoas, como ele fez com o faraó. Antes de Moisés ir para lá resgatar esse povo, Deus disse a Moisés: vai, eu vou dar o meu poder no teu cajado para tu fazer todo tipo lá. E Deus, eu mesmo, endurecerei o coração de Faraó para não deixar meu povo sair depois que tu executar todo o meu poder lá. Eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe meu povo sair. Para quê? Esse povo não está escrito dessa forma, mas é assim que a gente entende, né? Para que o meu povo acredite em mim através do que você vai fazer com o seu cajado, né? Meu poder vai estar no seu cajado para você executar, como Cristo veio executar. Cristo não fez nada aqui na terra por ele, não. Cristo não executou nenhuma coisa por ele, mas por Deus. Tudo que Cristo fez aqui na terra, tudo que ele executou, não foi Cristo, foi Deus. Deus usou seu Filho para executar todas as coisas. Deus transformou seu Filho, que era Espírito, em carne, para ele sofrer como esse povo aí era, né? Na carne para sofrer, sentir dor, sangrar, tudo, e morrer, sentir a dor da morte. Para Deus não, para que o povo acreditasse no poder de Deus, mas eles não quiseram, mataram e não que aceitaram, como anteriormente. É isso que aconteceu. Dir-me-eis então, porque se queixa ele ainda, pois quem resiste à sua vontade, né? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica, né? Que é isso que o povo israelita está fazendo. Deus está fazendo as coisas para eles, estão replicando, dizendo que é mentira, que isso é quando Cristo estava fazendo um milagre, dizia que era milagre de Satanás, porque eles estavam seguindo a Satanás e não a Deus, né? O povo que era de Deus estava seguindo a Satanás e não a Deus, né? O povo que era de Deus estava servindo a Satanás e não a Deus. Que ele, quando Cristo fazia um milagre, ele fez isso por Beuzebu, né? Porque ele não acreditava em Deus, mas em Satanás, né? Então ele replica, e Paulo está dizendo: mas ó homem, quem és tu que a Deus replica, né? Está falando para esse povo aí, né? Os romanos, povo israelita e todos os outros que estão reunidos aí nesse culto, né? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Né? Não diz, né? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso, né? O oleiro faz, se ele quiser ele faz. Um vaso bonitinho de enfeite e outro para carregar água, para botar cocô, para cagar dentro. Não faz? Faz, né? Ele faz, né? E direis, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. Porque se Deus quisesse, né, destruir todo esse povo que queria matar Cristo, ele destruiu, mas ele se aguentou, né?
Ele guardou os vasos da ira para não jogar nesse povo, para deixar para o último dia e esperar que esse povo se arrependa dos pecados que eles estão cometendo, porque eles seguiam a lei de Moisés, mas estão fazendo tudo contrário. Foram para a legião do mal e estão se prostituindo, roubando, matando, julgando erroneamente. Porque se você ler de Êxodo, a caminhada deles, vocês vão ver tudo isso, né? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, nos que acreditam, né? Nos que creem, nos que obedecem, né? De que antemão preparou para a glória, né? Porque dentro mesmo desse povo sendo rebelde, tem alguns, né, que são verdadeiros ainda, continuaram, né? Tem alguns anciãos, tem alguns israelitas, tem alguns mestres desse tempo, sacerdote, que não abandonou Deus não, seguiu firme. Mesmo mesmo os outros que se bandearam para a legião do mal, tirando o seu sustento, que era os dízimos, né? Não dando a eles mais, roubando para eles. Isso aconteceu. Mas vasos de misericórdia são esses que prosseguiram, né? Que de antemão preparou para a glória. Esse povo que seguiram, o povo que era de Deus, que conseguiram seguir fielmente, eles são vasos, né? Vasos de misericórdia, povo misericordioso, né? Os outros não, os outros se perderam, né? Os quais somos nós a quem também chamou, né? Paulo está se referindo agora a ele, né? Que é como ele, agora é um vaso, né? De miséria a quem também chamou, que Deus chamou Paulo, né? Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios que convivia com eles, né? Como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, né? Olha, presta atenção, né, que é que Paulo está dizendo aqui. Como diz ele, né? Também em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, né? Que é o gentio agora, né? Naquela época, né? Que não era povo de Deus, mas agora está chamado de meu povo. Por quê? Porque eles estão se convertendo, estão ouvindo a doutrina que Cristo deu, né? Os mandamentos, através dos apóstolos e através do próprio Cristo, quando andava pregando. Então, o que é que Deus está mandando Paulo falar aqui? Chamarei, ó, como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo. Esse povo que não era seu povo, agora é. Por quê? Porque está acreditando na doutrina de Cristo. Está acreditando na verdadeira igreja e não naquele que seguia da legião do mal, como nos dias de hoje, né? Que elas se prevaleceram para os dias de hoje, essas daí, né? E amada a que não era amada, né? E se suderá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo, né? Essa nova, esses novos convertidos, né? E os que seguiram. Também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo, que é esse, né? São muitos povos israelitas, além dos outros das tribos, né? São muitos. Mas só o remanescente é que será salvo. Porque 90% foram para a legião do mal, abandonaram a legião de Deus, só ficou 10%, que é esse, o remanescente, né? Que será salvo. O que acreditou na doutrina de Cristo, que acreditou na lei de Cristo, no mandamento de Cristo, na verdadeira igreja. Esse é o remanescente que será salvo, né? Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra,
consumando-a e abreviando-a, e como antes dissera, né, Isaías, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra, né? Se Deus não tivesse pegado Abrão lá atrás, né? Assim que depois de Noé, se não tivesse pegado Abrão para dar continuidade à legião do bem, à legião de Deus, né? Ele está dizendo aqui, se não tivesse deixado essa descendência, nós seríamos hoje, nesse tempo que ele está falando aí, nós seríamos hoje como Sodoma e Gomorra, perdidos, né, da legião de Satanás. Né? Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Então os gentios, né, até aqueles que estavam com o povo israelita, os rebeldes, né, o povo das tribos rebeldes, que convivia com eles, passaram a crer na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, e chamando os seus outros, né, seus familiares e os outros que não faziam parte da lei de Moisés para a lei de Cristo, né? E eles não tinham justiça, mas agora alcançou a justiça através da doutrina de Cristo e dos mandamentos de Cristo, que vem da fé, né? A fé é a obediência, eles agora obedecem, né? Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei, né? Estavam buscando a lei da justiça deles próprios e não a justiça da lei de Cristo, por isso que eles não atingiram. Mas Israel, buscando a lei da justiça, que era a lei de Moisés antigamente, não atingiu esta lei. Que lei? A lei de Cristo, né? Eles abandonaram a lei de Moisés, né, que para ele era justiça, e agora a justiça são eles próprios fazer a sua própria justiça e não atingindo esta lei que é a lei de Cristo e o novo mandamento. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, né? Eles não buscavam a lei anterior pela fé, pela obediência, né? Mas como pelas obras, né? Porque a lei de Moisés era mais obras, né? Não tinha fé, não tinha... Era para ter fé, mas ele não tinha, ele era mais pelas obras. Porque para livrar do pecado, ia lá, matava o bode, né? Para oferecer oferta de alimento, matava uma ovelha, matava um boi, derramava o sangue lá no altar e dava seus dízimos, pronto, estava tudo feito. Isso eram as obras que ele fazia, né? Na lei de Cristo, as obras é diferente, é mais espiritual. O dever do cristão é fazer as obras de bondade, né? Para que a sua, né, a sua espiritualidade seja concedida a de Deus, né? Porque não buscavam pela fé, mas como pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço, né? Porque a lei de Moisés é a lei da pedra, é a lei que mata, é olho por olho, dente por dente, né? Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, a quem nela crê não será confundido, né? Vamos dar uma paradinha por aqui, que Deus abençoe a todos, com muita paz, muita saúde. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, é muito importante esse joinha. Compartilhe os vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade do Evangelho, da doutrina de Cristo, para que venham entender o que é a verdadeira igreja, a igreja de Deus, né? Voltarei com o próximo vídeo no capítulo 10 de Romanos, e relata
os judeus rejeitam a justiça de Deus, né? Os judeus, porque é o povo que era da tribo de Judá, junto com o povo israelita, totalmente muito rebelde demais, né? O que mataram Cristo, por ser muito rebelde e não querer aceitar a nova lei, o novo mandamento e a doutrina. Eles não quiseram aceitar porque eles já estavam cauterizados na palavra do homem e não na palavra de Deus, por interesse próprio, né? Isso aí foi o que aconteceu com eles, né? Como eu disse, deixa o joinha, agradeço a todos pela atenção, né? Compartilhem, né, para que outras pessoas possam ver. Inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.